Pessoal, quem puder segurar um pouquinho no... Vamos lá, então. Vamos lá. Podemos? Pode. Vamos lá, então. Primeiramente, boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Bom, a proposta da nossa live hoje, eu acho que ela é um pouco diferente do que aquelas que a gente tem feito recentemente, que a gente aborda diretamente assuntos que têm mais a ver, principalmente com a área da educação física, mas hoje a gente está com a convidada aqui, nossa doutora Patrícia, que é fisioterapeuta, especializada em microfisioterapia. Se vocês nunca ouviram falar essa palavra, espera ela falar daqui a pouquinho. Então, a gente teve uma oportunidade ímpar, né, de conversas que foram amadurecendo, e a Aninha, que sempre gosta dessas loucuras que a gente propõe, resolveu que a gente tinha que fazer esse trabalho sábado à tarde, né, aproveitando que a galera ainda está em processo de quarentena. Lelê da Bahia, tá aí, ó. Então, o que acontece? O curso de posturologia, liberação miofascial e manipulação é um curso que a gente já dá uns 4 anos, né? É um curso que já tem uma... 2005. Né, desde 2002. Desde quando? 2005 não, 2015, desculpa. 2015, isso. Então, é um curso que ele tem uma proposta específica, né? Todas as pessoas que buscam esse tipo de conhecimento têm uma finalidade de não só trabalhar o atleta, ou o profissional, ou o cliente de uma forma diferenciada, levando em consideração os parâmetros que a gente apresenta sobre posturologia, os princípios da cadeia muscular, as técnicas que a gente utiliza na liberação miofascial, as técnicas que a gente utiliza para desenvolvimento de algum movimento a qual precisa de um ângulo articular um pouco mais abrangente. Então, o curso ele tem se pautado nos últimos 4 a 5 anos a buscar isso. Buscar uma excelência da máquina humana através de movimentos e exercícios que têm o objetivo de ganhar não só o arco de movimento, mas liberar a fáscia e, com isso, melhorar a questão de desempenho esportivo. Mas eu acho que, com todo o assunto, ele tem que ser abordado sempre de umas formas, vamos dizer assim, seguir a evolução. E a liberação, como a parte de mobilidade, ela não poderia ficar de fora disso. Em conversa que eu tive com a Paty, que é a nossa amiga que é profissional da área de fisioterapia, ela trabalha com uma linha muito interessante, que é sobre esses efeitos emocionais em relação à parte estrutural, né? O que é emoção, a parte energética pode influenciar nessa parte física. E isso eu vou deixar aí a carta dela conversar com vocês. De uma forma bem mais abrangente, a qual a gente estava acostumado a abordar nossos cursos, embora o curso ele já tenha um envolvimento dessa parte mais pesada, né, que é a parte da anatomia, que eu sei que é uma parte que detém um tempo de estudo, que a pessoa tem que se dedicar, a gente gosta demais dessas linhas, a qual tem uma interpretação não só da parte física. Embora a gente saia do curso de educação física com essa conexão física, né? A gente tem um nome educação física não é à toa. A gente é muito preso ao físico e acaba, às vezes, se surpreendendo como é que outras áreas podem contribuir tão bem, principalmente para os meus amigos aí que trabalham com alta performance, né? E essa parte de liberação miofascial, a qual a gente aborda já há alguns anos, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre parte de liberação miofascial foi através de um amigo meu, também fisioterapeuta, professor Sandro da Mata. Primeira vez que eu escutei falar sobre liberação miofascial foi em 99. E ele falava da liberação miofascial, no caso específico, às vezes para um processo simples, como uma fascite plantar, e para a prevenção de lesões e, em consequência, ao treinamento ou esforço. Então, lá em 99, ele já falava sobre liberação miofascial, que a gente adotou amplamente no nosso trabalho, não só na parte como preparação física, mas nos cuidados que a gente tem que ter com nossos clientes. E agora vem abrindo cada vez mais o leque, né?
Eu vou pedir para a Lívia fazer essa parte de mobilidade, o quanto foi importante ela desenvolver o trabalho de mobilidade, na experiência dela, não só como atleta, mas como professora também, treinadora. Eu vou entrar um pouco sobre a parte de cadeia muscular, né? Para a gente ter um entendimento daquela coisa de separar, na verdade, o que é aqueles princípios anatômicos de origem e inserção muscular, para que realmente tenha um entendimento claro que as cadeias musculares na parte esportiva têm uma significância, tem uma coisa relativamente muito importante, que é fundamentar quase todos os movimentos humanos. Quando você aprende lá na faculdade, talvez esse princípio de origem e inserção tenha uma importância naquela hora para te dar uma base. Mas hoje, para quem quer trabalhar com desenvolvimento esportivo, não tem como. Tem que entender bem de cadeia muscular. E a gente vai dar uma passada rápida. É claro que essa nossa live vai durar em torno de 1 hora. Então, a gente vai falar de uma forma bem abrangente. Né? A Aninha está tentando aí, né, Aninha? Fazer a gente fechar o curso ainda esse ano. A gente já fez, pelo menos nos últimos anos, duas turmas, né, para cada ano, então era uma por semestre. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fechar uma data aí, que eu quero levar essa proposta, não só da parte como já existia, de posturologia, liberação, mobilidade, manipulação, como levar também como convidada a Paty, que eu acho que tem um valor agregado enorme a essa nossa linha de raciocínio. Tá bom? A gente pensou nessa live com muito carinho. Quero que vocês aproveitem o máximo. Para a gente é um desafio enorme, porque a gente não sentou aqui para conversar, discutir nada do tema técnico ou teórico, mas todos estão com muita vontade e muito conectados para que a gente consiga fazer essa live se tornar uma coisa assim diferente, né? Abordar assuntos que normalmente não são falados no dia a dia e muito menos até no nosso ciclo de trabalho, de estudo, que é na área de educação física ou somente da fisioterapia. Tá bom? Aninha, vou fazer aqui uma dancinha da cadeira. Não, pode ficar. Pode. Tá me dando Deixa agora... para me ver bem? Tudo ok, pode ficar. Tá, eu vou ficar aqui mesmo, vou falar daqui. E complementando a fala do Dudu, quero agradecer a presença de todo mundo e dizer, e acredito que esse seria o futuro, né, da profissão, né, da nossa profissão, que seria agregar todos esses pilares, né, tanto no tratamento com o cliente, aluno e até mesmo os atletas, né? Então, eu vim aqui dar o meu depoimento como atleta, né, de uma situação que eu passei no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu sempre trabalhava a questão da mobilidade articular, da liberação miofascial, como uma forma de aquecimento do meu treino. Então, eu tinha uma rotina, né, de movimentos que eu fazia para eu poder iniciar era uma preparação mesmo para eu começar o meu treino e depois eu começava um aquecimento específico com os movimentos do levantamento mesmo. A gente, aqui no Brasil, a gente sabe muito em cima, né, as datas das competições e os lugares, né? A gente não tinha a mínima ideia que o Campeonato Brasileiro seria no sul do país. Então, um mês e meio antes, a gente soube que ia ser em Curitiba. E quando eu cheguei lá, no dia da minha competição, né, que a competição de levantamento dura mais ou menos aí de 3 a 4 dias, né, de competição. Levando em consideração as categorias, né, de peso. E no meu dia, tinha feito 3 graus nesse dia na cidade. E já tinha mais ou menos 2 anos que a gente estava morando aqui. Tinha 2 anos que a gente estava morando aqui em São Luís, que é uma cidade bem mais quente, né, do que o Rio de Janeiro. E foi onde também eu tive a oportunidade de ter um ritmo de treino de atleta. Porque até então, quando eu morava no Rio, eu não tinha esse ritmo de treino. Então, quando chegou lá no dia da minha prova,
só liberaram a área de aquecimento 10 minutos antes de começar a primeira tentativa do arranque. E é importante reforçar que é o tempo, tá? Qualquer atleta que vai para um campeonato nacional, um campeonato oficial, ele só tem 10 minutos de área liberada, tá? Só que eventos maiores, você tem outras áreas que você pode trabalhar o aquecimento. E na minha categoria tinha pouca gente também competindo. Esse que foi o problema. Assim, porque era só a categoria de peso ali. No máximo a categoria de cima, né? Então, eram duas categorias femininas. Geralmente atletas, eles juntam, mas eles não juntaram. E atletas federadas hoje que estão indo para o nacional são poucas, em torno aí de 12 atletas. Se cada um entrar e durar 1 minuto, vai dar 36 minutos de prova. Então, se você for uma das primeiras, com as primeiras pedidas, às vezes você tem os 10 minutos que é dado como aquecimento e você tem mais 10 minutos para chegar na sua carga máxima. Sim. E em si já é um tempo curto, né? Então, foi muito difícil para mim, porque quando eu entrei lá na área de aquecimento, eu estava muito encasacada ainda. Eu estava de casaco, de a roupa de competição por cima de uma outra roupa. Eu estava morrendo de frio. E demorei muito para me aquecer. Realmente, eu não consegui fazer essa rotina em que eu estava acostumada a fazer. E isso foi influenciar no meu resultado final na competição, né? E engraçado que tinha uma menina lá que era do Sul e ela simplesmente, que foi a que ganhou a competição, ela simplesmente já estava de macaquinho de alcinha, ela não estava realmente com frio nenhum. E eu olhava assim e falava, meu Deus, como é que ela está conseguindo? Eu estava sentindo frio por ela. Então, assim, eu realmente, depois que eu voltei desse campeonato, e que me rendeu o 3º lugar, mas mesmo assim eu fiquei muito feliz com o resultado, mas eu tive que mudar essa rotina, né, de aquecimento e realmente ver a mobilidade como uma forma de trabalhar uma valência, que é uma das valências principais dentro do esporte, né, junto com a força, com a potência e a velocidade. Então, a importância de vocês trabalharem com o atleta de vocês, e com o aluno e até com a gente mesmo, né? A gente fazer experiência com nós mesmos, né? É importante, antes da gente passar isso para alguém, como é importante trabalhar também isso como uma forma separada, né? Até porque é dentro da mobilidade, desenvolvendo essa questão da mobilidade, em que a gente vai conseguir atingir o arco de movimento que é tão exigido dentro do movimento esportivo. Então, eu queria deixar esse meu depoimento e reforçar aí a questão da mobilidade, da liberação miofascial. Cara, isso tudo aí que ele falou, talvez só vai ter um valor significativo, talvez para quem realmente deseja trabalhar com alto rendimento, né? Possivelmente a galera que trabalha hoje só com a atividade física, aquela atividade já de rotina, do personal, talvez não sinta tanta necessidade. Mas quando você fala de performance, quando você fala de potência, desenvolvimento máximo das valências, você tem que separar quais são as valências fundamentais a serem trabalhadas, né? No levantamento olímpico a gente usa quase todas, mas vamos lá. Se você tem lá força, levantamento preconiza trabalhar força. Tem velocidade, certo? Então, todos os movimentos são em velocidade. Tem a mobilidade. Tem um arco de movimento. Sem a mobilidade, você não consegue sustentar uma boa velocidade, porque a mobilidade, juntamente com o tecido mole, tecido muscular e sistema locomotor passivo, tem um composto elástico. Esse composto elástico é fundamental que seja trabalhado. Porque normalmente a gente fala assim, vou fazer um trabalho de contração muscular. A gente se lembra que a contração lá, no livro de fisiologia, fase concêntrica e fase excêntrica. Mas muito poucos livros falam sobre a fase elástica. E a fase elástica a gente vê quando começa a estudar essa parte de preparação esportiva, que é o acúmulo de energia cinética dentro do tecido muscular e a dispersão.
Por isso que é tão usado os trabalhos de pliometria, médio choque, os trabalhos de salto. É onde você aprende a usar o composto elástico para acumular e dispersar energia. Então, não é apenas uma contração concêntrica e excêntrica. É a interseção entre as duas é que faz a diferença. Para quê? Para ganho de velocidade. Então, se você não trabalha essa parte da flexibilidade, fica inviável você entender o que é a sua expressão máxima de velocidade. Aí, claro, outras valências, como coordenação, equilíbrio, estabilidade, são importantes? São fundamentais. Mas todas elas passam por essa parte que a Nívia falou bem. E outra, o exemplo que ela deu, eu estando lá de uma forma assim, de fora, eu analisando o cenário, eu como treinador. O lugar estava frio pra caramba, né? 3 graus. Aí a Jaque parou para conversar com a Lívia no meio do caminho. E aí os caras anunciaram, daqui a 2 minutos vai ser aberta a área de aquecimento. E eu pensando comigo, rapaz, e eu sabia que era 10 minutos de aquecimento que ela ia ter. Mas a gente não sabia que não ia juntar as categorias. Não sabia. Mas eu pensando comigo, se a Lívia entrar aqui e começar a fazer aquele negócio de alonga, estica, isso, aquilo, eu falei, meu irmão, acabou. Vai perder a prova. Então, quando ela entrou, eu tive que acelerar ela também. Falei, Lívia, não, pega a barra, vamos que vamos. Já vamos com a barra. Aí ela já dá aquele primeiro baque na pessoa, né? Porque quebra a rotina que ela tem. E é isso que é importante. Às vezes você não vai ter um lugar específico para trabalhar aquilo, mas você tem uma sequência. Então, eu falo que isso é quase que uma preparação mental. Na hora que ela vai lá fazer o trabalho de alongamento, é a hora que ela está meio que focando assim, eu vou fazer isso aqui, é a minha introdução, daqui a pouco eu pego a barra, vou me mexer, então eu vou ligando, e aí daqui a pouco eu começo com peso e vamos que vamos. Né? Então, essa seria a ideia de um bom aquecimento. Mas nem sempre dá para se fazer assim, um combinado perfeito. Mas é levar em consideração isso, porque isso custou o primeiro lugar, porque o peso da menina que fez o primeiro lugar foi o peso que a Lívia fez no treino. Só para vocês verem que dava para cobrar mais? Dava. Não dava para cobrar mais lá no dia. Porque no dia as condições não foram propícias. Engraçado que a menina, ela morava lá, né? Então, a segundo lugar, ela já estava aquecendo, já de macacão, sem camisa, sem nada, já estava suando. Ela estava suando. Tipo assim, já estava meio que... Já estou dentro da competição. Ela já chegou lá no aquecimento. A Lívia entrou na competição depois da segunda entrada. Quando foi para a terceira entrada do arranco, ela... Cara, eu estou competindo. Meu irmão, tu está competindo. Entendeu? Então, demorou para chegar. Né? Dudu? Oi? Essa foi a segunda, foi a primeira ou a segunda competição? Que a Jaque relatou a mesma coisa, né? Eu não lembro se essa Jaque foi bem, né? Mas a Jaque falou que ela não aqueceu. Acabou a competição, ela não estava aquecida. Mas nesse dia, Ani, ela foi bem, mas ela fez em pé. Ela não fez em pé, lembra? Porque ela também não precisava. O peso que ela conseguia fazer em pé, ela ganhava a prova. Então, para que ia dar uma de maluco, né? E isso ela é esperta, é atleta experiente. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente, na faculdade, voltando lá para a graduação, eu vejo uma carência muito grande as pessoas entenderem por que dessa conexão, né, das partes. Por que você tem que entender da conexão? Né? É importante porque quando o cara fala lá a origem e inserção do bíceps, né? Eu vou para a academia, vou trabalhar o rosca bíceps. Mas o cara esquece que existe movimentos mais amplos que trabalham bíceps. Mas ele foca na particularidade, ou seja, a gente na graduação é acostumado a segmentar o corpo e pensar de forma cartesiana, segmentada. Quando você vai falar, por exemplo, de levantamento, a gente sabe que nos cursos que a gente dá de levantamento, a primeira coisa que a gente leva em consideração, primeira valência a ser trabalhada, é o quê? Flexibilidade. Quando o cara faz, por exemplo, o overhead squat, que é o agachamento de arranco, ele começa a entender nele o quanto a falta de flexibilidade faz diferença. Por quê? Porque o latíssimo do dorso, contralateral ao glúteo, vai limitar o trabalho do tórax, do quadril e, claro, dos membros inferiores.
né? No caso da posterior, ainda vai influenciar o tornozelo. Então, a pessoa não consegue deixar a barra na posição, não consegue encaixar a escápula, que seria uma cadeia cinética fechada, e o cara não consegue se equilibrar bem nos pés. Isso apenas pela falta de mobilidade torácica por conta do conjunto latíssimo glúteo, né? E aí, se tu pegar a cadeia toda, você pega latíssimo, ó, o deltoide posterior, influencia o latíssimo, influencia o glúteo, influencia o tráqueo tibial e influencia os fibulares, longo e curto. Aí, se você for um pouco mais abrangente, você vai ver que o extensor de punho influencia a cabeça longa do tríceps, que influencia o deltoide, que influencia o latíssimo, que influencia o contralateral, o quadrado lombar, o glúteo, o tráqueo e os fibulares. Então, o que a gente está falando? Que essa linha, que é um X, que vai do dorsal ao glúteo, em ambos os lados, vai ter uma responsabilidade direta sobre a tua técnica. Então, não adianta você apenas querer trabalhar o elemento técnico se você não der prioridade a isso. Por isso que hoje a gente criou um curso que era voltado para a mobilidade, que a gente viu o quanto era importante e tinha que ter mais tempo, não só para preparar essa parte do entendimento teórico, juntando um link da prática. Ó, se você não fizer isso, você não consegue executar isso. Se você não fizer isso, você não consegue executar isso. E assim por diante. E isso não é só dentro do levantamento, dentro de qualquer outro esporte, isso é para a vida, né? Porque quando você tem um equilíbrio dessa musculatura, que a Paty também vai falar melhor nessa questão, a musculatura ela está saudável, né? E o teu músculo estando saudável, a tua articulação está saudável e você fica saudável. Então, é uma ação conjunta ali de tudo, né? E que a Paty ainda vai complementar com a questão das linhas energéticas. A Paty, ela fez um esboço aqui, menino, que foi um trabalho de arte, né? Eu vou mostrar só um aqui. Vou aproximar aqui, ó. Aí, Aninha, tu que gosta de criatividade, será que essa é criativa? Bastante. Imagina só que eu sempre expliquei esse negócio de liberação miofascial da seguinte forma. Você imagina... Não, outra eu vou deixar ela mostrar. Você imagina que o músculo é como se fosse um chiclete. Não, um chiclete duro, rígido. Você tirou da embalagem e botou na boca. Aí você começa a masticar o chiclete e ele está preparado para quê? Para fazer a bola. Né? Então, o rolo, representado aqui pelo nosso rolinho de macarrão, ele literalmente prepara a fáscia para receber o estímulo contrátil, né? Porque a contração é o que a gente busca, né? A expressão máxima da contração muscular é o que a gente busca. Mas para você fazer a contração máxima no tecido muscular, ele tem que estar em condições. Eu também associo muito, até esse modelo que a Paty criou, ela resumiu também uma outra questão que é um princípio básico. O princípio da responsabilidade de todo o tecido, não de uma parte, mas todo, por igual. Quando você pega uma massa de pão, por exemplo, de pizza, e vem aquela bola, né? Aquele conjunto, o pizzaiolo lá, ele vai lá o quê? Ele espalha a massa para que aquela massa se torne uma grande fatia e ela receba o calor. Calor por igual. Por que ele não bota aquela bola e enfia lá no forno? É porque o centro vai ficar cru. A massa vai ficar crua. Então, para que ela asse por igual, ele espalha a massa. É o princípio do tecido muscular. Né? E aí, indo agora um pouco mais além, normalmente as pessoas que falam de liberação miofascial se baseiam no livro do Thomas Mayo, né? Que é o Tríceps Anatômico. Né? É um livro que, para quem gosta de estudar, cara, é um livro interessantíssimo. A abordagem, a expressão que ele usa como linha superficial anterior, linha superficial posterior, linha superficial lateral, essas linhas a qual se dá o caminho para fazer a liberação ou para você entender de movimento, é muito importante você estudar, esmiuçar e aplicar cada parte.
né, a qual é abordada nesse livro. Mas o que muito pouca gente sabe, que Thomas Maia se baseou em um outro livro chamado Anatomia Emocional, do Steve Gellman. Ele, inclusive, cita ele lá no final, que é a referência biográfica, como um dos livros que mais fundamentou a base da liberação miofascial. E o que esse livro do Steve Gellman relata? Ele fala sobre a ação das personalidades e postura, né? Com a característica da pessoa que é tímida, a pessoa que tem raiva, a pessoa assertiva, a pessoa otimista, a pessoa, entre aspas, invejosa, a pessoa... Qual é a característica do psique da pessoa, né? E por que aquela postura tímida, a postura de rigidez, né? A pessoa que guarda os sentimentos, a pessoa que tem essa característica de não se expor. Por que é importante você entender isso? Porque vai ter ação direta no trabalho a qual você vai realizar. Aí você entende tudo é técnica de liberação, de mobilidade, entende do movimento, é um treinador excelente da parte técnica, mas você não entendeu desse quesito das personalidades, não entendeu o quanto essa parte emocional influencia. E aí eu estou deixando a deixadinha para a minha amiga Patrícia. Eu vou pegar a bola assim, ó, tocar e vou deixar com vocês agora. Eu até vou sair daqui porque eu vou pegar uma água para a gente. Tá bom? Bom, galera, aproveita, porque não só é um assunto muito novo, como a gente nunca fez dessa forma. A gente nunca nem falou dessa forma no curso. Eu sempre cito Anatomia Emocional, que é esse livro do Steve Gellman. Mas eu vou te falar que, depois de ter conhecido a Patrícia, vai ser, vamos dizer assim, a gente vai preencher uma lacuna maior dedicado a esse lado psique, lado da emoção, energia, que ela vai falar bem, em cima dessa parte de posturologia. Boa tarde a todos. É uma grande honra esse convite. Obrigada, Ana. É um prazer também te conhecer. Então, assim, colocar essa força-tarefa, né, de falar desse assunto tão especial que é a emoção e a razão, né? Como é que funciona tudo isso. Então, eu trouxe algumas representações para ficar interessante, para ficar compreensível. O que é energia? Energia é esse campo que não é palpável, mas nós sabemos que estamos nele. Tipo, se você perguntar para o peixe se ele vive no mar, ele pode não imaginar que ele está na água, mas ele está na água. Então, nós estamos aqui em um campo eletromagnético, onde esse campo está envolvido a nossa história, as nossas crenças, envolve todo um aparato de ancestralidade e nossos pensamentos. Então, eu trouxe uma representação para que vocês compreendam como funciona. Tá dando para ver? Tá dando para ver? Tá tudo certo. Então, existe aqui esse primeiro campo. O que é isso? Essas bolinhas aqui, não sei se vocês conseguem ver. Eu posso fazer no quadro também. Vamos desenhar no quadro, tá bom? Tá bom. Mas dava para ver. Dava? Dava. Então, a primeira coisa que existe é um campo eletromagnético, tá? É o campo morfogenético, que é o campo que gera forma. Então, a primeira coisa em nossas vidas é um fluxo de pensamento, é algo que está etéreo. Você não palpa, você não pega, mas você sabe que estamos envolvidos em tudo isso. É quando você chega num ambiente, como a Lívia falou muito bem, que no dia do treino dela, ela chegou num ambiente, num espaço, mas ela não teve tempo para adaptar o espaço, né? Então, imagina quando você vai tomar banho, se você não testa a água antes. Imagina quando você acorda, a primeira coisa que os gatos já nos ensinam é se espreguiçar, né? Alongar a face, alongar o músculo. Então, os animais dentro da cadeia evolutiva já nos ensinam que nós precisamos nos preparar para algo. Então, a primeira coisa que acontece é o campo do espírito. É o amplo.
não tem como nascer se não passar pelo útero. O útero para depois o estreito, que é o canal vaginal. Então, isso é uma ordem. Primeiro vem o fluxo de pensamento, um campo. Depois vem uma onda, depois uma partícula. A onda é o pensar, a nossa razão, e a partícula a matéria. Então, aquilo que representa no músculo, um ponto gatilho naquele músculo, ele fala da pessoa como um todo. Então, às vezes, muitos professores, ele fica preso apenas em liberar aqui, mas ele esquece de olhar como aquele indivíduo, aquele atleta está. Ele esquece de verificar se ele comeu bem, se ele tem um bom rendimento, se ele está bem com ele mesmo. Então, quando você pega o seu campo de visão e olha para cá e não expande seu campo de visão numa lupa maior, você esquece de perceber que uma parte é também um todo. A partir do momento que você vê que aquele cliente, aquele aluno tem uma dor no trapézio e esquece de perguntar o que faz ele achar que ele não tem capacidade para algo, porque o nosso trapézio, quando bloqueia, está ligado ao chakra cardíaco, que acabou bloqueado, eu não me abro para receber. Então, o que faz eu ainda me ver tão pequeno sendo tão grande? O que faz eu ainda me perceber insignificante perto da minha significância? Então, o que acontece? Muitos de nós esquecemos quem somos. O que nós somos, né? A pergunta, às vezes, ela parece simples, mas ela é complexa. Às vezes, alguns me falam, Patrícia, eu sou estressado, eu sou ansioso, eu sou chato, eu sou alegre, eu sou divertido. Não, isso são comportamentos. O que nós somos? Somos um espírito e um corpo físico. A nossa parte física ela é muito pequena. Nosso corpo, 70% é só líquido, né? Imagina que eu esquecer dessa propriedade, que 70% do nosso corpo é líquido. Então, na hora que você quer olhar tudo como um plano material, você esquece das múltiplas dimensões, você esquece do seu todo, você esquece de onde você veio. Então, essa dica para os professores é para que você olhe para o aluno nesse gigante que ele é e também dê valor àquilo que ele está comunicando de forma não verbal. Então, se você percebe que o tensor do fasciolata, quando você vai fazer uma liberação miofascial, está muito preso, observe o que ele tem dificuldade de se abrir, né, no sentido mais amplo da palavra. Quando o abdutor está bloqueado, existe uma limitação na abertura de vida. Ele tem medo de expor as suas ideias, ele tem medo de expressar aquilo que ele é. Então, pode ir atrás, se você às vezes tiver esse feeling, que esse campo, se você se permitir abrir, você vai ver que todos nós somos parte desse tudo. E quando eu olho para o outro, um olhar além do plano físico, eu olho para mim mesmo. Eu consigo me expandir como ser humano, e não apenas como educador físico que olha para uma lesão específica, um trigger point daquela pessoa. Então, os animais nos ensinam, a natureza nos ensina. Não dá para ir contra o fluxo. Não podemos chegar e simplesmente correr. Nós precisamos aquecer. Imagina você pegar uma água gelada e botar uma comida crua. Você vai precisar aquecer aquela panela. Você vai precisar aquecer. Você precisa dar permissão ao seu corpo. O nosso corpo, ele habita o nosso espírito. Imagina que é você chegar no atleta, vamos lá começar. Imagina a invasão que é isso no aluno. E às vezes ele fala, não, mas está tudo bem, isso aqui é frescura ou algo dessa natureza. Não. Você vai ver que nós precisamos pedir permissão para 3 pontos. Primeiro, nós precisamos pedir permissão para o superconsciente. Não tem problema se não apagar. O que é o superconsciente? É a sua conexão com o divino, Deus, universo, cosmos. É aquilo que é ilimitado. É aquilo que é o amplo de vocês. Então, a primeira coisa, você precisa ou estar dentro ou estar fora. Tem algum aluno chega, é o primeiro dia do treino dele. E ele está e não está, né? Ele quer fazer o treino, ele tem vontade de chegar a um determinado ponto, mas ele não está em corpo, alma e espírito. Ele apenas chega e fala, a mamãe falou para eu vir aqui, meu pai falou para eu vir treinar, mas eu não sei não se isso é legal. Então, a primeira coisa que precisa é posicionar o aluno para que ele
perceba o quanto que aquilo vai ser grandioso para ele. Para chegar no músculo, existe uma lei no sentido embrionário. O primeiro tecido que forma em nós é o sangue, que é, na verdade, o sangue é antes dos tecidos. O sangue é, nós chamamos de pré-concepção. A vida intraútero, a primeira coisa que chega é o sangue, que é o acolhimento à vida. É o gameta, você recebe informação dos seus ancestrais, dos seus pais, avós, bisavós. Isso é inato, todo mundo tem. Depois vai formar o seu sistema nervoso. Depois forma os órgãos e, por último, o músculo. Então, você precisa trabalhar. Para você chegar no músculo, você vai precisar trabalhar o sistema nervoso. Então, não adianta você ir lá no músculo, trabalhar o músculo e aquela pessoa está precisando equilibrar o simpático e parasimpático dela. Que é exatamente, ela está em muita euforia, ela chega em euforia. Então, se ela chega em euforia, ela está com cortisol em excesso aí liberando. Ela está com a suprarrenal sobrecarregada. Ela precisa que alguém acalme ela, dê um copo d'água, acalme. Então, às vezes, o campo eletromagnético daquele aluno já está em sobretensão, o professor não percebe, estressa mais ainda, vamos para o treino. Então, causa um hiperestresse absurdo naquela pessoa. Ela vai ter um gasto energético gigante, ela chega em casa sofrendo, mas ela diz, mas eu treinei e precisa doer, né? Então, imagina o que é um sadomasoquismo naquele momento do corpo, pedindo um pouco de repouso. Então, na vida, tudo é uma dança. Você precisa ampliar, estreitar, você precisa ter momentos de liquidez na sua fala, em momento de posicionamento. Se você for aquela pessoa muito subjetiva e você não se posiciona, você não consegue concretizar uma ideia. Se você é uma pessoa muito objetiva, se posiciona muito, mas não sonha, você é aquela pessoa que se torna mais seca, mais racional e esquece de trabalhar o seu hemisfério subjetivo. Então, nosso lado direito do hemisfério é o criativo. Nosso lado esquerdo é o analítico e racional. A vida acontece nessa harmonia dessa dança. Então, é importante que você perceba a sua dosagem. É importante que você, como professor, observe o seu aluno. Então, se o aluno chega muito cansado, bocejando, ele está ativado demais o parasimpático dele, está muito em down. Ele vai precisar primeiro ter uma ativação do timo, aquelas batidas no peito, para dizer vamos, para poder subir um pouco, para equilibrar o campo, para assim começar. A primeira coisa que eu sugiro, qualquer aluno que seja, independente do grau de nível iniciante, de alta performance, o que for, é que você faça um rapport com aquele aluno. Que você sintonize o campo eletromagnético. É a primeira coisa. Não adianta você estar numa vibração X e LY e você falar inglês e português. Vai dar interferência gigante. Então, na hora que você vai sintonizando, eu vim para casa da Liv e do Dudu para ir sintonizando. É um público novo, é um momento novo. Então, eu falei, vou para lá, vou sentir o ambiente. Eles foram me preparando para receber informação. Imagina que eu chegar e trazer uma nomenclatura diferente, você não me conhece. Então, é como se fosse um processo de abertura para receber. Então, nosso corpo, ele é uma divindade. Não podemos esquecer que somos seres divinos. Imagina o que é explicar a gestação. Imagina o que é explicar o nascer da vida, o nascer de um pensar, o nascer de um aluno que está querendo fazer uma atividade física, porque quem busca atividade física busca performance, não só física, busca realização. O mesoblasto, que é exatamente esse tecido, por trás dele significa potência. Então, quando o aluno ele tem muitos tremores, muita fragilidade, muito cansaço muscular, o emocional disso está ligado à desvalorização e sensação de impotência. Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Então, o aluno que chega para você, por trás, ele busca uma autoconfiança. Então, você como professor, você pode gerar nele algo muito valioso, como a Lívia gera em mim e como cada um de vocês devem gerar no aluno de vocês. Eu digo que a minha experiência com a Lívia foi muito especial, porque ela calada me explicou tudo. O corpo fala e às vezes nós não nos ouvimos, nós não nos ouvimos mais. Nós estamos tão desconectados de nós mesmos
que estamos presos a uma racionalidade conceitual o tempo todo, né? Um conceito. Tem que. E as coisas mais lindas não são entendidas. Não está no plano da razão. A mente, ela mente. Cuidado com ela. Ela é super importante, mas ela não pode tomar a frente do seu sentir. Primeiro você sente, depois você racionaliza. Imagina o que é eu explicar amor. Quem explica amor? Nós sentimos essa sensação. Então, primeiro sentimos uma intuição, um insight, depois racionalizamos e depois colocamos para o corpo. Então, quando você está num ambiente, a primeira coisa que acontece em você é capturar sensações. Você tem um eixo chamado hipotálamo, pituitário, adrenal. Esse eixo, ele é fisiológico, todos nós temos. Ele é acionado quando você sai de uma zona de conforto, quando você recebe um desafio, quando você sai de uma estratégia condicionada, você está indo para o supermercado e bate o carro. Então, você aciona esse gatilho. Isso é o nosso mecanismo de defesa. O estresse fisiológico, ele é ótimo, não tem nenhum problema. O problema é depois dos 6 segundos. Então, bateram no carro de vocês, é normal que você vai entrar no estresse fisiológico. Você vai levar um susto, você vai ter um mecanismo de disparo, de sobrevivência. O que é disfuncional e pode gerar doença? É quando você começa a engatilhar, você começa a brigar, você começa a questionar, você simplesmente fica na roda. A primeira coisa que aciona é o hipotálamo, que é o que vai receber. Ele recebe os estímulos por meio da visão, audição, tato, cheiro, paladar. Então, todos os seus órgãos sensoriais. Aí ele vai cá. Depois, você vai dar informação para a hipófise, que é a glândula pituitária. Ela que vai pegar 50 trilhões de células e organizar. Seguinte, pessoal, estou recebendo informação de medo. Então, as células organizam tudinho, medo, joga lá para a suprarrenal, o cortisol aumenta e ele vai precisar se defender. Então, ou ele luta ou ele foge. Então, naquele momento que você está com medo, o seu corpo todo vai acumular, e ele vai tensionar para que você dê um soco naquela pessoa, para que você corra. Isso é fisiológico. O nosso cérebro, ele funciona pela nossa biologia lá mais da Idade da Pedra. O que faz a gente se diferenciar dos animais é porque nós já evoluímos na espécie humana, nós já passamos pelo cérebro reptiliano, nós temos o límbico, que são nossas emoções, e depois temos um córtex, que faz a gente compreender que aquele friozinho na barriga, que nós pensamos que vamos morrer, a gente não vai morrer. É só o medo que deu gatilho. O que nós fazemos? Isso. A cura está na respiração. Né? Simples assim. De graça ao oxigênio, quando estamos com medo, esquecemos de respirar. Nós Ana, pode parecer brincadeira, mas a gente não conversou, tá? Nadinha. A gente não conversou sobre isso, porque a gente tem uma aula chamada psiconeuroendocrinologia, que a gente explica o sistema do hipotálamo, né? Como é que libera a corticotropina, a corticotrópico, depois libera o cortisol. Exatamente o que você explicou, exatamente nesse eixo. Agora, a Paty, ela vem de uma outra linha, e que as linhas elas vão se coincidindo, né? Que é o mesmo fluxo. A gente fala tanto isso voltada para imunologia, e ela estuda essa parte da microfisioterapia que coincide em tudo em relação a isso que a gente conversa. Né? Inclusive, a Ana fez uma live recente com a nossa amiga Miri, lá de Portugal, que também fala de psiconeuro. Ela está fazendo a escola lá na Espanha, né? Mestrado em psiconeuro. E aí, desde a Academia Escola, que tem mais de quase 20 anos que a gente fala de psiconeuro, né? Eu estava rindo aqui sozinho. Olha, Paty. Oi? Desculpa. A gente não conversou nada, tá? Não. Você falou para mim, Ana, organiza uma live assim, e eu nem te perguntei. Tem uma pergunta aqui. E eu queria fazer uma pergunta que eu tenho também. Vamos responder a do William. O que fazer com aqueles que não acreditam em Deus? O Deus, eu aprendi em um curso, olha que interessante, que
que entre a letra D e a letra S de Deus, entre o D e o S, o que está escrito, né? Eu. O eu. Você não precisa entrar numa crença meio conceitual de Deus. Você apenas precisa ser. Porque o Deus está em nós, né? Nós somos uma fagulha desse ser maior. Então, você não precisa ficar tão preso no conceito daquela pessoa, porque independe que a pessoa diga que acredite ou não, quem diz isso é o mental. Nós somos feitos de uma partícula muito divina. Isso independe da nossa capacidade de tentar racionalizar isso. Então, se falar isso, não precisa ficar tão preso nisso. Continua no seu processo meio quietinho, sabe? Eu digo que já foi provado em estudos que o poder da oração, fizeram um estudo numa pessoa no hospital, tetraplégico, cheio de eletrodos, e uma pessoa em outro lugar do mundo e fazia uma oração para ela. Em tempo real, na hora que ela fazia a oração, aquela pessoa melhorava os ritmos vitais dela. Então, assim, não necessariamente precisamos dessa autoafirmação que a pessoa acredite. Você precisa acreditar em algo além da matéria. Eu nem digo acreditar, sabe? Se você estudar qualquer coisa que você estudar sobre o corpo humano, o planeta Terra, 23% só é matéria, né? Só 23%, o resto tudo é um vácuo. Então, não precisa nem estudar sobre. Se você esvaziar, você sente. Um exemplo simples, para todo mundo entender. É assim, vamos inspirar. Inspira. Inspira. Não solta. O que aconteceria com a gente? Pode soltar, gente. Então, tudo precisa. Na inspiração, você recebe e na ex você solta. Nem o oxigênio é nosso. Então, nós precisamos receber e doar, receber e doar. Nós somos um fluxo. Então, se alguém falar sobre Deus, não entre no contexto religioso, não precisa. Essa necessidade conceitual é muito mente. Apenas continue no processo que você vai conseguir ampliar o campo eletromagnético daquela pessoa no calado. Tem um estudo sobre campo que a vibração do amor está em 500 Hz. A vibração da raiva em 150, do medo está em 100. Então, você calado pode acalmar aquela pessoa só equilibrando o campo. Só pegando um exemplo que eu não sei se pronuncia assim, Rolf Weissman, né? Rolf. Ele foi testado, injetaram uma bactéria que dava infecção intestinal e ele não teve sintoma nenhum. Aí eles falaram, mas é você que tem preparo mental. Ele falou, me manda algumas pessoas que eu vou treinar essas pessoas e elas não vão ter nenhum sintoma. Ele treinou 12 pessoas, as 12 pessoas não tiveram sintoma nenhum da bactéria. É isso. Agora uma pergunta minha. E aí é muito engraçado que a gente está vendo muito nessa quarentena que as pessoas não estão sabendo lidar com as emoções, mas o que foi construído para a gente foi o seguinte, a gente tem um cérebro que só raciocina, né? O seu filho, vou pegar um exemplo aí, tem uma criança que vai para a escola de manhã, aí tem o trabalho de casa, mas aí ela vai para o inglês, aí do inglês tem gente que coloca no espanhol, aí faz o trabalho de casa, não sei o quê, aí ele se vê, vou dar o exemplo do Dudu e da Lívia, que eles fazem um trabalho que é referência no Brasil com as crianças, aí a criança se vê lá no Dudu, né? Tipo, será que até como é que eu resgatar esse trabalho emocional das crianças? Porque ela foi treinar, ela está sendo treinada para só ser racional, né? E aí quando a gente pega um paralelo do que estão constatando aí na quarentena, ontem eu vi uma live com a professora Regina Brandão, nossa professora, junto com a Alessandra Basquete, que elas fizeram uma pesquisa que 40% dos atletas paralímpicos estão entrando em depressão. Ela vai fazer um relatório para o Comitê Olímpico para orientar isso, por causa da quarentena. O que acontece? Sem treinar, né? Sem ritmo de treino, né? Está sem um ritmo de treino. E existe uma crença, né? Existem muitos paradigmas de certo, errado, bom, mal. A nossa mente, ela leva muito para eu tenho o quê, né? Eu preciso conquistar algo. Então, eu deixo a dica de
você precisa sempre fazer algo, porque a vida é movimento, está sempre em constante movimento. Mas respeite seu limite com limite. Você é dono da sua espécie, né, do seu corpo. Independente que o outro diga, vai, 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 vai. Você precisa estar com você para que você consiga se conhecer. Na hora que você se conhece, você se compreende, você se respeita. Então, o que eu vejo hoje é uma falta de respeito consigo. Então, se eu não me respeito, eu faço o que meu professor pede, eu faço o que mamãe quer, papai quer, mas eu não faço o que meu corpo pede. E aí, o que acontece? Lesão, porque o corpo, ele grita, ele fala, pô, aí dá estiramento, problema de entorse está muito ligado à insegurança. A entorse não tem nada a ver com a pedra. A pessoa está andando, tem uma pedra, ok, torceu o pé. Mas se ela não tiver com um processo de insegurança no campo, você vai ter a pedra, você vai e volta. Porque você tem uma boa... O seu fibular vai estar forte, fortalecido, porque o corpo, o músculo, ele é o último. Primeiro você tem a percepção, depois as áreas do cérebro são acionadas e o corpo ele só responde. Então, o que você precisa é ter esse autoconhecimento. Então, a dica é realmente estimular as crianças a aprender a respirar. Que o gatilho ele vai disparar quando você é contrariado. Isso qualquer ser humano, ao ser contrariado dentro da sua verdade, vai disparar o gatilho, porque te tirou de uma estrutura. Você tem uma estrutura sináptica, né? Você pensa, você sente e comunica. Eu penso que pão é bom, eu sinto, quando eu como pão gostoso, eu comunico isso. Alguém chega para mim e fala que pão é horrível. Então, ele desconfigura a minha estrutura. Aí eu posso, ok, esse ponto de vista é meu, eu respeito, ok? Ou eu posso entrar em reatividade. É na reatividade que causa as dores. O ser reativo, ele está muito preso em necessidade de autoafirmação. O ser proativo é quando você consegue ver que tudo são bênçãos para um crescimento. Não existe problema, existe sempre processos para você sair de um ponto para o outro. Aninha, rapidinho, a Meire também falou alguma coisa relacionada à hérnia de disco. Você lembra a parte emocional? Foi que eu falei para ela que eu descobri que minha coluna lombar era meu órgão-choque. Uhum. Então, eu vivia no momento... Dudu foi uma das pessoas que já me ajudou muito, mas eu vivia um momento estressante e quando passava o momento estressante, eu tinha crises, e as crises foram piorando. E aí eu comecei a perceber na penúltima crise, eu falei, poxa, é o estresse e depois vem a crise. Aí na última crise, eu tive um movimento mecânico, mas eu tive um momento de estresse. E aí quando eu me recuperei, eu demorei bastante tempo para me recuperar, que eu fiquei com uma perna sem mexer e tal. Eu me recuperei, eu prometi para mim mesma que eu não ia mais crise de coluna. Eu fiz um pacto comigo. Eu falei, não vou ter mais crise de coluna. Isso está me debilitando demais, me debilitava e me desmotivou muito. Muita coisa que eu deixo de fazer hoje é porque eu acostumei com a incapacidade que a coluna me deu. E aí a gente falou de órgão-choque. Aí a Meire falou que existem estudos onde acharam já células do sistema imunológico na lesão da hérnia. Na lesão da hérnia de disco. Você pode olhar como órgão-choque ou você pode olhar como a sua vulnerabilidade e sua força, né? Sim, eu poderia chamar isso minha lombar e meu anjo da guarda, né? Sim. Eu acho que é diferente você falar assim. Se eu digo eu não gosto de cinza, eu olho para qual cor? Se eu digo eu gosto do branco, eu olho para o branco, né? Se eu digo eu não gosto do cinza, eu olho para o cinza. É legal você ver o que você gosta. Em vez de você lutar contra as drogas, é legal fazer um movimento a favor da saúde, né? Então, se eu coloco um pacto como eu não vou ter mais dor na lombar, é um pacto de resistência ainda, e não tem integração, existe uma exclusão no inconsciente. Então, quando eu digo a lombar, ela consegue me trazer uma informação que às vezes eu não consigo captar antes. Então, é meu anjinho da guarda, vamos pensar assim. Então, ela é como se fosse a minha sirene, sabe? O meu aviso, que eu posso, às vezes, estar sobrecarregado um pouco, às vezes eu estou esquecendo um pouco de mim. Então, é como se ela fosse o seu anjinho da guarda que fala,
calma, toma uma água. Ah, isso é muito interessante porque por muito tempo eu me sentia duas pessoas, dividido ao meio. Entendeu? Eu não conseguia associar meu corpo como todo. E outra coisa, né, Ana? Você tem a tua experiência de ter sido atleta de futebol. Sim. E uma das coisas que eu acho que é um mal de todos os atletas Muito. que pararam de treinar. Eles se cobram sempre na visão de quem vai competir. Ah, se eu não dei o meu máximo, eu não dei nada. E a Perfeito. gente tem que reaprender isso. É verdade. Né? Eu tenho que saber... eu tive muitos problemas com isso também, né? Em todos os sentidos. Não, mamãe? Tô aqui, olha. Eu É lembro. um processo de evolução. E acho que essa conduta não é só terapêutica, filosófica que a Patrícia apresenta. Eu não sei se todo mundo que está aí assistindo a gente pode acompanhar o entendimento, mas muitas coisas a qual a gente relata sobre sintoma, problema, e às vezes a gente busca técnicas milagrosas, está dentro da gente, né? Nós somos as próprias soluções. E, na verdade, a única coisa que o conhecimento traz é uma luz, né? Você pode ser a pessoa que vai ver isso tudo e compreender para você, ou você vai continuar com os olhos fechados. Mas a tendência não é só do mercado fitness, é que as pessoas entendam mais isso. Não é à toa que nós passamos por uma quarentena, né? A gente tem que passar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Todo mundo estava olhando para o seu umbigo antes da quarentena. Não, oi. Eu acho que a gente vai voltar lá para a década de 90. Tomara que tenha gente aí da década de 90. Que a gente ficou naquela fase, igual o Matrix, né? Que a gente bota a mão no espelho. Entendeu? A educação física ela tem que entrar na outra realidade. E acredito muito no que você falou, Dudu. A quarentena ela veio para isso. Porque a gente ficar falando de... Eu acho que eu vi, sei lá, toda semana tem alguém falando de intensidade de treino. Só de intensidade de treino. Intensidade de treino. Como é que, depois de tudo que vocês falaram, como é que eu tenho que pensar na intensidade de treino com um ser mais completo. Não ser só do M, né? Só no final, né? No músculo, né? Muita gente me pediu, deixa aí, para montar treino. Pô, Dudu, por que tu não monta o treino e expõe lá no Instagram? Porque, primeiro, eu não concordo. Hoje eu não consigo passar treino para uma pessoa que eu não conheço. Eu não tenho essa capacidade, sei lá, para mim é quase que metafísica, sei lá. Eu não tenho essa capacidade. Para eu montar treino para uma pessoa que eu conheço, eu tenho que avaliar tantas coisas, levar tantas coisas em consideração, ponderar tantas coisas. E outra, prescrever o treino não quer dizer que o treino vai dar certo. Quem faz dar certo são as pessoas. Eu sempre falo, não é o que está escrito. É isso que eu ia falar agora. É até uma segurança para o profissional, né? Eu acredito que trabalhar dessa forma integrada é uma segurança muito grande, né? No teu trabalho, saber que às vezes o atleta sofreu alguma coisa, mas também não foi por conta do seu treino. Às vezes um lado emocional dele, em que você agora está mais aberto, sabendo as informações, né? Estando atento ao que a ciência e a espiritualidade traz para a gente integrar isso, né? Isso é uma segurança muito grande no nosso trabalho, né? Eu tenho dois exemplos. O Patrícia tem uma pergunta depois. Eu estou vendo, acabei, né, de assistir o arremesso final do Chicago Bulls, está no Netflix, fazendo sucesso lá. E o Phil Jackson, que é o técnico, né? Ele usava técnicas de xamanismo, técnicas de respiração, e eles tinham um atleta que era um excelente defensor, só que ele tinha comportamentos extravagantes. Então, ele faltava treino, bebia muito. E o clube o punia. Então, ele chegava atrasado, o clube ia lá e multava. Mas ele, como técnico, ele sabia que o Dennis Rodman precisava daquele tempo. Então,
importante. E o Dennis Rodman falou assim, eu preciso viajar. E ele chamou o capitão, que era o Michael Jordan, olha, ele quer viajar. Aí o Michael Jordan foi contra, olha, ele não vai voltar. Não, ele quer viajar, ele falou que vai voltar, ele vai voltar. E aí, quando ele voltou, foi uma das melhores partidas dele, do Chicago Bulls. E a outra que eu estava dando uma pesquisada, muitas crianças, eu estou falando besteira porque eu comecei a estudar agora, são diagnosticadas com TDAH e, na verdade, elas estão em depressão. Então, aquele comportamento de irritável, hiperatividade, agressividade, normalmente é tratado errado, porque por trás é uma depressão. E aí, como a gente tem muitos pais e muitos treinadores aqui ouvindo a gente, como é que a gente pode tratar essas pessoas? Todo excesso, você vai para uma borda de catupiry, né? Então, se você vai engordar, né? Vamos pensar assim. Todo excesso, ele vai levar você a um ponto nevrálgico, a um ponto de ruptura, a um ponto de tensão. Então, vamos pensar aqui, existe uma mobilidade fisiológica que você pode ir um pouquinho mais. Mas se você for muito, isso aqui já é um ponto de tensão. Como o Dudu falou, toda a estrutura vai estar tensa porque você está num pensamento ou numa crença que eu tenho que conseguir. Então é aquele atleta que você faz tudo com ele, mas ele continua tenso. Você faz relaxamento muscular, ele continua tenso. Porque ele não consegue se deixar receber ajuda. Então, o que eu percebo, eu não gosto de generalizar, porque, na verdade, a generalização é a nossa mente distorcida. Mas uma grande parte dos alunos que buscam a atividade física, eles buscam também uma independência. Eu preciso conseguir me virar sozinha, eu não quero depender de homem, não quero depender de mulher, não quero depender, eu quero conquistar minhas coisas. Então, vai para essa necessidade de uma independência. Sendo que isso, aí você entra na situação da ansiedade. Aí você esquece do receber. Imagina a história do ins e da ex. Na inspiração, você recebe, na ex você doa. Ou então existe aquela outra pessoa que ela fica muito na vítima. Eu não consigo, eu não sou capaz. Aí o professor levanta o peito dela, levanta, mas ela continua. Porque ela está num padrão acostumado de alguém ajudá-la. Então, se você for muito para esse padrão vítima, você vai deprimir. Se você for muito para o padrão autossuficiência, você vai entrar na ansiedade para o futuro. Um para o futuro, outro para o passado. Qual é o timing, né, correto? O Buda nos ensina que ele foi para o extremo da pobreza, para o extremo da riqueza, para compreender que a linha certa é a do meio. Então, quando você percebe, eu tenho duas técnicas, que eu digo que são técnicas infalíveis na minha percepção. A pessoa chega muito eufórica, você vai precisar diminuir. Existe uma adrenalina de energia ali. Então, você vai precisar fazer vasoconstricção. Aquela pessoa que está muito em AP, você vai fazer isso. Leva a respiração para o centro do hara, que é abaixo do umbigo. Nas artes marciais é considerado buraco negro, que é você esvaziar aquele acúmulo. Se a pessoa o aluno chega muito, você empurrando o pé, ele precisa ativar. Então, a batida no peito. Ativa o timo. O futebol americano, os atletas, eles já chegam assim, né? Então, eles já chegam ativando. Então, esse feeling, ele não é uma receita de bolo. É uma percepção do aluno, um olhar para o aluno, né? Para o todo. E aí, o professor, ele vai ter essa maestria, de acordo com esse olhar, de regularizar isso. A vida é só uma homeostasia, de equilíbrio do interno com o externo. É difícil querer ensinar o que deveria apenas conectar. Não dá para ensinar uma conexão, você precisa estar. Então, por mais que eu organizasse uma aula aqui, eu fiz meus bonequinhos, né, as estratégias e tudo, mas eu saberia que aqui eu iria esvaziar para estar, o que realmente a demanda precisa. A demanda solicita, e não o que eu quero falar. Então, acho que esse time é esvaziar para sentir. Saiba todas as teorias, mas quando estiver perto de um aluno, esvazie tudo para você conectar coração com coração. É nessa hora que você encontra a vastidão ilimitada de recursos disponíveis que está muito além do plano da mente.
É nessa hora que você consegue falar coisas que você fica impressionado simplesmente porque você vê o estado de presença. Aninha, eu queria até falar uma coisa em relação a isso que a Paty está falando, esse negócio de conectar, né, de coração a coração, às vezes é uma coisa até intuitiva. Nesse livro do Poder do Hábito, o técnico do Phelps, né, ele foi altamente intuitivo quando ele, porque o Michael Phelps, ele era hiperativo. Então, ele fez técnicas de visualização à noite. Então, ele chamava a mãe e pedia para a mãe dele fazer técnicas de visualização, porque ele precisava se visualizar no pódio, ele precisava se ver batendo na borda da piscina, ele, entendeu? Ele precisava dessas visualizações. E ele também, parece que ele lia sempre a mesma história, e era uma história de se ver campeão, de vencer. Então, e foram perguntar para ele, né? Porque ele ficou com esse técnico muito tempo, né? Se eu não me engano, até a primeira medalha dele foi quando ele deslanchou. E aí ele falou que ele foi altamente intuitivo na época. Ele não tinha a mínima noção do que ele estava fazendo, mas que fez a diferença e que fez a diferença em toda a carreira do Michael Phelps, né? Que ele foi esse fenômeno. A gente citou em exemplos aí de pessoas normais que precisam disso, pessoas de alto nível que precisam disso. Mas, na verdade, é entender o ser humano, né? Nossa proposta sempre foi levar a proposta da Fitness Coach, que abraçou a ideia da Academia de Escola, sempre foi levar o conhecimento de uma forma mais ampla. É muito difícil discutir os assuntos a quais a gente está discutindo aqui de uma forma virtual, não? Mas eu acho que esse é o primeiro passo que a gente está dando. Eu solicitei só para o pessoal que está acompanhando a gente, para a Aninha, para a gente montar esse curso. Esse curso ainda não existe, não? Porque existiu o curso de liberação e mobilidade, manipulação, mas é um curso, como eu falei antes, abordava um pouco do assunto, mas não com tanta profundidade como você que Patrícia tem condição de fazer. E eu acho que não só vai ser relevante para a nossa profissão, como é o futuro, né? Mas como é a tendência, né? A tendência de hoje é que as pessoas olham as coisas que estão acontecendo em torno delas, ver como é que era necessário as pessoas pararem e analisar o cenário ao qual a gente estava. Falando de números, você vê que a China, que foi a origem do problema do vírus, estava com 5%, né, de obesidade na população. E eles têm uma medicina milenar. Aí foi para a Itália, tem 10% da população obesa, também tem uma cultura milenar. E aí chegou nos Estados Unidos, 42% da população obesa, que tem uma cultura que não chega a 500 anos. Chega o Brasil, 500 anos. Então, o quanto nós temos que evoluir, não só a nível cultural, mas mental, físico, espiritual, né? Como a gente tem que amadurecer de forma de pensamento, de crítica, né? Para a gente conseguir se desenvolver e também ajudar outras pessoas a desenvolverem da mesma forma. Legal. Du, acho que a gente tem 3 perguntas. Rodrigo, quer abrir o áudio e a câmera aí para fazer? Você levantou a mão? Abriu? Eu acho que não. Se ele abrir, vai aparecer para a gente. Rodrigo? Aninha, tudo bem? Estou com um pouco de... Pode falar. Rodrigão. Rodrigo, abre o áudio se tiver com dificuldade da câmera. Oi, estão me ouvindo? Sim. Fala, Rodrigão. Estamos. Gente, boa tarde para todo mundo. Muito bacana a live de hoje de vocês, porque intuitivamente, na realidade, eu tenho já trabalhado de uma forma que eu venho titularizando, sem fazer nenhum estudo mais aprofundado. Eu chamo dos 3 eus.
né? Que é o eu físico, o eu mental e o eu espiritual. Principalmente depois de uma crise de ansiedade que eu tive, a minha conexão espiritual se acendeu e é uma coisa hoje que faz muita diferença na minha vida. Na realidade, faz toda a diferença na minha vida. Então, e a conexão que eu tenho hoje com os meus clientes, né, com meus alunos de personal, eu não deixo de estar trabalhando diretamente isso em cima deles, sem levantar a bandeira, né, de nenhuma religião específica. Eu sou espírita, eu sou umbandista hoje, né? E era kardecista antes. Na realidade, eu não deixo de ser kardecista, eu não deixo de ser espiritualizado. A gente fala que o estado holístico da coisa, né? Eu tenho uma segunda religião que eu sigo também, que é também espiritual, de ciganos espirituais. Eu sei que o tema não é esse, mas só para a gente entender onde eu estou e onde eu quero chegar. Que todo o que rege a Terra em termos de energia, vamos falar assim, é o que eu normalmente passo com meus clientes, que é vento, é água, né, fogo. Então, são energias que emanam muitas respostas para mim. E, de uma certa forma, eu consigo passar essa verdade que eu encontrei para eles. Na realidade, não era nenhuma pergunta, era um relato, e depois, pessoalmente, eu vou pedir referências bibliográficas para você encher o saco do Dudu, da Lívia, da Aninha, aí, para vocês me darem help, né? E só para dar esse relato, isso faz muita diferença no meu dia a dia como pessoa e como trainer, né? A resposta dos meus clientes, não estou falando que eu sou mandingueiro, não faço trabalho nenhum, mas é o toque espiritualizado em cima dos meus treinos faz muita diferença hoje em dia. Pode continuar, Aninha. Boa, Rodrigão. Valeu, muito obrigada aí pela contribuição. E é muito importante a gente os colegas passam e estão passando, né? Para a gente conseguir sintonizar o que é melhor aí para a educação física, né, Edu? A outra pergunta é do Narayana, Marcílio Narayana. O yoga pode contribuir na performance do atleta? Com certeza. Sim. Ele perguntou isso? Perguntou. Ele é mestre. Na Índia. Nós estamos já sentindo o campo aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho para o Rodrigo. Eu gostei muito do termo toque espiritualizado. E já vou falar sobre isso, escrever um texto sobre isso. Porque o que acontece a nível científico, né? Vou tentar traduzir em palavras. Nós temos a célula de Merkel, que é uma célula que capta esses campos eletromagnéticos. Então, nós temos receptores, que são nossas células, temos queratinócitos, célula de Merkel e os melanócitos. E eles captam essa informação. Então, a célula de Merkel já foi provado que ele capta esse campo eletromagnético por meio da intuição. Então, se você chega no seu aluno e você deseja uma boa aula, você olha para ele, você tem na intenção um bom treino, um bom treino não significa boa performance, significa deixar aquela pessoa bem. Ela chega onde você e sai melhor do que um bom treino. Ela conseguiu desenvolver seu trabalho e ela fez o seu melhor dentro das suas possibilidades. Então, nessa hora, você colocou uma intenção. Isso é poderosíssimo, isso é poderosíssimo. Isso é o que o Dudu falou dos 5, eu ainda não familiarizei com todas as nomenclaturas da área de vocês, mas o número 5 ele tem muita força. Existem os volumes, né? Então, existe o levinho, muito baixo, baixo, existe o moderado, alto e muito alto. Né? Então, você precisa primeiro ter uma intenção genuína, não uma intenção egóica, uma intenção genuína de querer bem ao próximo. Então, quando ele falou toque espiritualizado, achei bem legal. Sobre a posição do yoga, né? O yoga. Que o senhor quer contribuir para a performance. A yoga. Gente, na minha percepção, estudar sobre isso é como escovar dente. Para vocês terem noção da importância que é isso. Eu não sei como um ser humano vive sem trabalhar o seu campo da espiritualidade, sem entrar em religião, sem se conectar com o seu
Eu não sei como o ser humano vive hoje, só no plano da mente, sem, pelo menos, praticar uma técnica de respiração, uma meditação, um silenciar um pouco a mente. Eu particularmente, para mim é algo tão surreal, o ser humano não está trabalhando isso ainda, que a importância que eu dou é a mesma de escovar o dente. Então, isso precisa existir. É algo que é tipo celular. Nós não conseguimos mais viver sem celular, né? Hoje é difícil tirar o celular de todo mundo, nós iremos sentir que a tecnologia já faz parte de nós. Então, trabalhar a espiritualidade é algo que não é nem para questionar sobre, tipo, será que é preciso, sabe? Porque nosso corpo, ele não é matéria. Ele tem a matéria, mas nós não somos um corpo. Nós temos um corpo físico, mas nós somos um espírito e um corpo. Legal. A gente tem mais 2 perguntas, espera aí. Eu tô com as coisas aqui. Desculpa a ignorância, isso pode ser mindfulness? Sim. Show. Como eu falei, são termos, né? Uhum. Estado de presença, mindfulness, meditação, são técnicas para o mesmo ponto. São ferramentas que auxiliam. Respiração, oração, ouvir uma música do coração. Todas essas ferramentas da microfisioterapia, que nós trabalhamos no campo sutil, são ferramentas, a acupuntura, que leva para o campo sutil. O campo sutil, teve uma pessoa que falou dos 3 corpos. Nós temos o corpo físico, o corpo sutil e o corpo causal. São os 3 corpos. Então, o corpo sutil, ele vem antes do físico. Não adianta você trabalhar o físico se seu campo energético está bloqueado. Legal, legal. Eu quero trabalhar uma arte, né, Paty? Uma arte manual. Uma arte manual, uma luta. Né? Uma luta, ela trabalha o campo sutil. Não, e a arte marcial é uma meditação. Sim. Todo leva para um ponto. É verdade. A Lê, eu não sei se pronuncia assim. A câmera pode abrir também, que levantou a mãozinha. A Lelê. A Lelê? Lenilda. Não, eu não vou liberar a câmera porque eu tô bem cansada. Gente, boa tarde, tudo bem? Tá sempre top, Lelê. Manda aí. Eu vou passar para vocês uma experiência bem recente com relação a essa questão da conexão com a sua atividade, né? E, inclusive, até falei para a Dudu, que eu tinha me machucado, machuquei os 2 polegares, porque eu estava treinando aqui em casa, sou atleta, modalidade, praticante, amante, amo tudo, enfim. E fiz os 2 blocos. No 3º bloco, eu peguei o telefone para responder uma mensagem no WhatsApp. Nesse segundo que eu peguei esse telefone, eu consegui me desconectar do treino, consegui desequilibrar totalmente, mas a minha mente, ela disse que eu poderia realizar um movimento com aquela carga. Mas o meu corpo, ele disse que não. Mas eu fui fazer o movimento. No momento que eu executei o movimento, a barra machucou meu corpo. Por quê? Porque eu não consegui manter esse estado de presença naquela atividade, naquele devido momento. Então, assim, um segundo de decisão, você pode se acidentar, você pode, sei lá, acontecer várias coisas ruins, quando, na verdade, você pode se preparar um pouco antes da sua atividade, da aula, sei lá, e fazer esse contato, né? Tipo, o que eu quero para hoje? Qual é o meu objetivo? A minha proposta para hoje no treino? Quero desenvolver o quê? Então, assim, tentar manter essa ligação é muito importante. Eu estou, assim, abismada com as palavras da professora, esqueci o nome, mas eu vivo isso, né? Antes de praticar, eu sempre faço esse contato. Se eu não me sinto bem preparada, eu não vou treinar. Eu digo ao meu treinador, hoje eu não tenho condições, eu não estou bem. Entendeu? Então, eu agradeço bastante. E, gente, a galera vai sair daí muito, muito bem orientada. Obrigada, tá? Esse é o meu depoimento, a minha contribuição. Beijão. Poxa, obrigada a você. Está falando lá da Bahia. Deixa eu apresentar ele. Ele é presidente da Federação da Bahia de Levantamento de Peso. Conheci ele lá na Marinha e a gente criou uma afinidade enorme aí, porque coisa de energia, né? Vamos melhor terra do mundo. Desculpa Maranhão, desculpa Rio de Janeiro, mas Bahia é a melhor terra do mundo. É uma coisa que eu falo muito com as pessoas quando eu dou treino de levantamento, que as pessoas às vezes acham que eu sou meio duro em relação a algumas práticas, né? Mas, na verdade, quem hoje trabalha com levantamento ou gosta de levantamento, entra na filosofia esportiva do levantamento,
tem que entender que tem alguns princípios muito importantes, né? Todo mundo que lida com levantamento trata o peso, a barra, aquela parte física do mental, como uma coisa viva, né? Tem uma energia muito grande ali. Existe um magnetismo dela em relação à Terra. Já começa por aí. Então, a ideia de você sintonizar aquilo que você vai fazer, visualizar o que você vai fazer, é uma coisa coerente com toda a hora do treino. Desde a hora que você vai pegar a barra no primeiro momento no chão, que às vezes parece ser, tipo assim, isso aí, pô, mas você está tranquilo, às vezes só tá a barra é leve. Às vezes você se machuca no primeiro movimento. Só em pegar a barra no chão. Não, você pegou de qualquer jeito, não se preparou, não se condicionou, não observou as posturas que tinha que fazer, você se machuca ali, no primeiro momento. Às vezes é um espasmo entre lá as escapas, lá, entre o robóide menor e maior. E aí acabou, o treino já começa diferente. E por que eu falo isso? Eu chamo muita atenção dos alunos, que o pessoal já viu dar expôs e méritos assim, em relação a pegar o celular no meio da aula. Já expulsei o aluno da aula. Não, e baseado em fatos reais, que a gente já realmente apoiou muito. Então, eu já mandei o cara embora. Falei, meu amigo, olha só, ou tu presta atenção, do que ele falou até um termo para mim, é que eu não posso me desconectar porque eu estou trabalhando. Então, você não está aqui, cara, vai trabalhar. Eu tenho um exemplo bem legal. Mandei o cara embora. Entendeu? Porque o cara, ele não tem como a gente estar em dois lugares, né? Ou você está ali ou você está lá. É disciplina, então, né? E eu mandei o cara embora, né? E aí ele, no outro dia, falou, os alunos ficaram olhando para mim, cara, tu mandou o aluno embora? Mandei o aluno embora. Mas se ele não gostar e pedir para trancar a matrícula, então que ele tranca a matrícula, mas mesmo eu sendo duro com ele, eu estava preocupado com isso. Segurança. Eu estava cuidando dele. E o meu cuidar, por mais que às vezes parece ser uma coisa meio ríspida, ele no outro dia me agradeceu. Então... Virou para mim e falou, ô Dudu, cara, ainda bem que você me mandou embora. Eu não ia conseguir treinar e eu ia acabar me machucando, é verdade. E outra, essa coisa tão importante, às vezes, você ter para você, que às vezes as pessoas querem, todo mundo quer ser gentil, né? Eu acho que a gentileza faz parte da educação do ser humano. Mas às vezes ser gentil é falar a verdade, é ser sincero. Eu não consigo hoje desvincular uma coisa com a outra. Eu sempre falo o que tem que ser dito, porque se eu não falar, o cara não vai ter uma compreensão geral. E outro, o levantamento ele tem um preço alto para se pagar. Se você vacilar com uma barrada daquela na cabeça, a barrada de 15 quilos lá, no caso das mulheres, 20 quilos no caso dos homens. Já dá para machucar bem a pessoa. Eu tenho um exemplo disso, Du. E às vezes você está tão dentro do negócio, chega uma barra de 100 quilos cair em cima de você, você nem se arranha. Eu que nem me machuquei. O dedo emborcou, assim, tipo, deveria ter quebrado, na verdade, gente, mas não teve nada, graças a Deus. Entendeu, Léo? Mas isso aí é coisas que só a experiência ensina mesmo, Léo. Aí eu tenho certeza que você nunca mais vai pegar o celular, né? Não, mas eu admiti que eu não estava bem, eu não estava preparada, não estava pronta e fui lá fazer por imprudência e é isso, gente. Admito. É verdade, mas isso aí é muito importante, Léo. São experiências adquiridas que você sempre vai guardar. Inclusive, na nossa aula, a gente não deixa. Isso é uma regra de segurança que a gente tem na aula, que os alunos não podem mexer no celular. Se mexer, a gente convida para se retirar. Eu tenho um exemplo bem forte disso. Teve um cara que falou que não processa nada. Processa nada. Não, ele falou comigo, cara, você está... Como é que ele falou comigo? Você está proibindo a minha livre? Não, cara, não estou proibindo não. Eu só não quero que você se machuque na minha aula. E como a Patrícia bem disse, a maior intenção do treino é fazer o cara voltar no outro dia. Verdade. Não? O maior objetivo do treino. Por isso que a gente monta uma periodização. Para fazer o cara continuar. Eu não quero que o cara faça uma aula. Não, eu quero que o cara continue comigo. Para continuar, tu tem que estar lá, né? Eu não sei se o Rodrigo estava presente. Rodrigo, não sei se foi turma 4 a sua. Eu vi a Fê, o Laporte, são turma 5. E aí, da turma 1 à turma 3 de LPO, o Dudu esteve presente em quase todos os módulos. Aí vocês foram para o Maranhão, residindo no Maranhão, e aí eu consegui levar o Dudu num desses módulos. Só que
minha equipe estava em transição, que ainda perdeu muita referência, como o Dudu e tal, a turma estava se comportando como um curso, né? Não como uma formação de treinadores. E aí, o Dudu deu um esporro. Eu tava igual, parecia filme de desenho animado, atrás, assim, ó. E eu falei, cara, o Dudu é maluco, o pessoal é cliente. Eu pensando como gestora, né? Porra, Dudu é maluco, vou dar um toque no Dudu, não sei o quê. E aí, quando eu fui ministrar uma aula de psiconeuro, não, de neurolinguística, eu falei as formas de falar. E a maioria dos feedbacks foram positivos em relação ao esporro do Dudu. Ninguém deu negativo. Todo mundo falou, porra, Dudu, quando deu aquele esporro, foi super motivante. Eu encarei a formação como um desafio para mim. E aí eu falei para ele, gente, eu tava esperando a hora de dar o feedback pro Dudu nunca mais fazer aquilo. E vocês estão me dando um feedback totalmente diferente, né? E, na verdade, a Ana sabe que a gente já faz isso há muitos anos. A gente tem uma preocupação grande. Oi, quem tá falando? Sou eu, Marcílio. Fala aí. Grande Marcílio. Eu tava nessa turma. O Dudu tava no Maranhão. Se eu não me engano, eu acho que era a terceira aula. E começou a parte prática. O Dudu começou a olhar os movimentos. Para com essa porra! Para com essa porra! Essa porra, desculpa o palavreado, tá uma merda! Eu, graças a Deus, agradeço essa chamada de atenção, que essa turma foi considerada a melhor. E outra coisa, quero agradecer aqui, que eu vou ter que sair. Parabéns pelo assunto abordado, porque na faculdade ele só enche a nossa cabeça de informação e não fala de alma. Quando o assunto era filosofia da educação, psicologia da educação, eu adorava. E todo mundo pulava fora. Pô, tu é maluco? Eu falei, não, cara. Pô, isso faz parte da nossa formação. A gente tem que entender a nós mesmos. Porque a gente vai lidar com o outro, cara. Como é que vai ser isso? Então, minha gratidão, Dudu, Lívia, Patrícia, parabéns pelo assunto. Eu vou ser a primeira inscrição desse curso. Valeu! Sucesso, pessoal! Show! Beijo, bebê. Fê, entra aí, Fê. Oi, tá me vendo? Aí. Oi. Ô, Fê, como é que tá, cara? Fala aí, gente. Então, pegando uma ponte aqui com o Dudu, com relação até à forma de falar, eu me identifico muito com o Dudu com relação a isso, porque eu tenho a fama até, às vezes, de um pouco grossa. Porque nas aulas eu procuro pedir o pessoal para não ficar com o telefone, principalmente nas aulas que a gente lida com peso, eu sempre falo para o pessoal, galera, preste atenção no que a gente está fazendo, porque um pouquinho que você se desfocar do que você está fazendo aqui, você corre o risco de se lesionar. Só que às vezes eu não sou tão carinhosa, né, na maneira de falar, até porque quando eu estou ali, né, em aula, eu estou ali em aula, então assim, se eu tiver que falar, eu vou falar e não meço muitas palavras para falar. Mas uma coisa que a gente vai aprendendo, por isso o tema também realmente está fantástico, uma coisa que a gente vai aprendendo é a gente identificar essa maneira de falar com os alunos. Eu tinha um aluno que ele parava de 5 minutos para pegar o telefone. Aí teve um dia que eu falei com ele, cara, larga o telefone. Aí ele falou para mim, porra, eu tô trabalhando. Eu falei, cara, não pode. Eu falei, cara, tira isso aqui para ser teus 60 minutos de treino. 50, 60, 65, o tempo que for, para você ter o seu momento. Saiu daqui, acabou, tu vai lá, pega seu telefone de novo e continua. Mas aqui, aí acaba que você não presta atenção no que você tem que trabalhar, assim como você não presta atenção no que tem que ser feito aqui, no que eu vou estar te passando, no que vai estar transcorrendo no decorrer da aula. Mas que eu tenho que atender, eu falei, pô, beleza. Aconteceu até um lance na aula que ele saiu durante a explicação, ele não pegou a explicação e quando ele voltou, ele, pô, o que tem que fazer? Então, onde você estava mesmo? O que eu te pedi na aula anterior para você não fazer?
É um cara que eu já conhecia, já tinha certa afinidade para falar. Eu falei com ele, falei, pô, pergunta pro coleguinha. O que você vai fazer agora? Óbvio que depois eu fui falar com ele e eu passei o treino para ele depois. Mas, tipo, a cara dele de completamente perdido no treino, depois ele veio falar comigo. Ele falou, pô, Fê, foi mal. Então, assim, são coisas que acontecem que a gente tem que saber lidar. E coisas que uma vez me questionaram, falando, pô, Fê, a aula das 7 é completamente diferente da aula das 9. Por quê? Aí eu falei, porque os alunos das 7 são completamente diferentes dos alunos das 21 horas. Os alunos que chegam aqui 7 horas, eles chegam muito mais elétricos do que os alunos que chegam aqui 9. Porque eles já chegam mais tranquilos. Já chegaram do trabalho um pouquinho antes, já chegam rindo mais, brincando mais. Então, assim, às vezes eu tenho que saber identificar como é que eu vou passar a mesma aula, o mesmo cronograma de aula ali eu vou passar para os alunos de 6, de 7, de 8, de 9. Isso acontece muito. E assim, eu costumo dizer que cada aula que a gente dá, a gente aprende muito. Muito mesmo com cada aluno que a gente tá ali. Eu sempre falo, gente, e realmente é uma coisa que eu concordo, porque eu aprendi no dia a dia. A gente pode ler muito, procurar procurar saber realmente nos cursos e tal, mas você aprende muito mais na prática. Assim, quanto mais aula você dá, quanto mais você busca feedback e quanto mais você escuta os seus alunos, eu sempre falo, a evolução que eu tive de um ano para cá foi muito grande, mas a evolução que eu tive de 2 meses para cá, mesmo com tudo isso, me serviu para muita coisa e também foi bom para muita coisa. Porque a prática, né? A prática faz muito mais. Você sabe qual foi o principal objetivo de a gente fazer a escola de treinadores lá na LPO? Você sabe qual foi? Não me recordo se vocês já falaram. Eu acho que você já comentou sobre isso já, mas não lembro. Na verdade, para vocês sentirem aquela energia, vocês verem os atletas treinando e entender como se comporta aquele circuito, aquele entendimento. Quando um cara tem lá no meio, no caso do treinador, o Drago está com os atletas na plataforma, como é que cada um tem que saber o que tem que fazer? Porque senão as engrenagens não funcionam, né? E como cada um respeita aquele momento. Então, transmitir isso foi, para mim, o maior desafio do curso. Então, quando às vezes eu falo com o menino, que o professor ele não é questão de ser duro, não, ele tem que ser incisivo, porque ele tem que ter uma filosofia. Não importa qual é a filosofia da pessoa, mas ele tem que ter uma filosofia de trabalho. A minha filosofia sempre foi cuidar das pessoas, cuidar do atleta, cuidar lá do cliente. Então, quando você é incisivo, quando você às vezes até é duro, ríspido, você não está fazendo por mal, você não está brigando com a pessoa porque você quer brigar com a pessoa. Não, você está cuidando dela. E nunca deixe de ser isso de lado, não. Olha que eu fui ameaçado de ser processado aqui, já falei isso agora. Não? E o cara perguntou, cara, mas... E o cara entrou na aula depois de 10 minutos. Imagina, eu já tinha começado a aula, o cara entrou depois de 10 minutos. Pegou a barra, começou a se movimentar. Eu falei, meu filho, o que você está fazendo? Aí ele, estou fazendo levantamento. Não, você não está fazendo levantamento. Você não sabe nem o que é para fazer. Aí eu falei para você fazer isso? Não, então deixa a barra no chão. Alonga, pega a barra, faça esse movimento. Aí ele pegou, botou o peso e fez o movimento. Meu amigo, o que você está fazendo? Ele, eu estou botando peso. Eu mandei você botar peso? Não. Então não faça isso. Pô, mas eu não posso fazer nada. Você está fazendo merda. Eu não quero que tu faça merda na minha aula. Aí o cara falou, não, mas você... O que ele falou? Ele falou que eu estava expondo ele. Não, cara, eu não estou te expondo. Eu estou dizendo que você está fazendo merda. E que você falou palavrão também. Aí eu falei palavrão. Ele falou com o dono da boxe. Ele falou com o dono da boxe. Dudu, tem uma reclamação de um aluno que falou que você foi muito ríspido com ele e falou que você falou que ele estava fazendo merda. Eu, sim, verdade. Ele estava fazendo merda. Mas, e aí, cara? O que tu acha? Ele falou que vai te processar. Não, cara, deixa ele processar então. Porque ele vai lá pro juiz, eu vou ter que ir lá, e eu vou chegar lá, o juiz vai me perguntar, cara, o que tu falou para ele? Eu falei que ele estava fazendo merda. Eu vou falar exatamente isso. Por quê? Porque
Porque ele fazer merda quer dizer que ele vai se machucar e machucar um cliente do lado. Que não tem nada a ver com a história. É tipo dirigir embriagado. Ele tomou a decisão de beber, ele vai bater de carro e vai bater talvez em uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso. E aí, ainda vai falar que foi você que autorizou, Dudu. Foi eu, exatamente. Exatamente. E eu falei isso. Aí ele, me dá o telefone dele que eu ligo para ele. Aí eu falei, fulano, tudo bem? Eu sou o professor tal, que te acompanhou na aula de levantamento e falou que você estava fazendo merda. Eu reforço o que eu estou falando, porque exatamente a minha preocupação contigo talvez transcenda a capacidade de eu comunicar a você com o que você não deveria fazer. Mas naquele momento, a única coisa que você tem que entender é que tinha uma aula acontecendo e que você tem que seguir um padrão. Existe uma forma de fazer. E não é a forma que você estava fazendo. Até mesmo porque se você paga uma academia para ser orientado, o mínimo que a gente espera é que você receba orientação, a qual eu estou ali para fazê-lo. Em resumo, o cara concordou comigo, hoje ele é meu amigo pessoal, me liga para perguntar como é que eu estou, por isso que eu falo para vocês. Nunca deixe de ser sincero. Fale, pode não falar do meu jeito, mas fale. Me chamam de sincera até demais. Não sei se você concorda comigo também, que acaba que os horários das aulas vai tendo um perfil diferente também das pessoas. O prefeito falou bem. Geralmente esses acontecimentos mais estressantes assim acontecia nessa aula de 7h30 da noite, em que a pessoa vem direto do trabalho e aí já chega com a cabeça cheia. Pode ter acontecido de ter algum problema lá, né? E aí vai para lá como uma forma de desligar, mas na verdade ele precisa, como diz a Paty, acalmar naquela hora ali, né? Então acaba que cada turma tem um perfil diferente e aí você vai ter que ser mais incisiva ou mais leve. Eu, por exemplo, na turma de terça e quinta pela manhã, tem mais pessoas mais velhas na turma e elas gostam de conversar. E aí me pediram para que eu conversasse mais na aula. Eu falei que o levantamento não tinha esse perfil, mas aí eu sempre termino a aula 10 minutos antes e aí elas podem conversar e assim a gente vai equilibrando, né? Elas só não conversam quando eu vou no lugar da linha. Não. Meus amores. Elas preferem nem ter. Meus amores, vamos lá, rapidinho. Vamos finalizar? Vamos. Vocês finalizarem aí. Agradecer muito a vocês por trazer esse presente aí que foi a Patrícia. Né? Eu agradeço. Patrícia, minha cabeça tá assim, se prepare. Dudu jogou a missão aí, vamos abraçar. O Valnei, a gente vai botar no YouTube. Valnei, Oi, vamos sim. Vamos? Fechado. Gente, a gente vai colocar lá no YouTube na íntegra, tá bom? Manda o link para o Dudu, para a Lívia, boto lá nos canais da empresa. Agradecer a participação de todos. Tenho certeza aí que como vocês vieram para Fitness Coach sem gabar ir para Fitness Coach, mas ir para Fitness Coaching já é sair um pouquinho da caixa da educação física, e esse assunto que a Patrícia trouxe, ele transcende o que a gente precisa, né? Então chegou a hora da gente passar a cortina do conhecimento e ir muito mais além. Tá, gente? Muito obrigada. Fecha aí, Dudu, fecha a Lívia, Patrícia. Passa o teu contato, Patrícia, também, para o pessoal te perturbar. Quero agradecer a todos e a oportunidade e lembrar que não existe nenhum mal, existe apenas a ausência de luz. Então, na hora que você tem uma atenção, é porque você está com o seu pensamento acumulado e você não deixa o fluxo seguir. Apenas esvaziar para deixar aquela memória seguir, trabalhar o seu auto-perdão. Ok, beleza, que machuquei os polegares, né? E naquele momento foi o meu melhor dentro das minhas possibilidades. Aí você esvazia. Sobre o meu contato, eu trabalho na empresa Elan Vital, que é de desenvolvimento humano, e o contato é 989-9151-1105. Eu anoto para você, Aninha. No Instagram. Gente, deixa o WhatsApp, então. Ou WhatsApp não, desculpa, o Instagram. A Lívia... O Instagram é @espaço Elan Vital. Legal. Vamos botar nas nossas redes também, Lívia. Marca lá, que a gente compartilha. Fechado. Fechado. E foi?
Pode ir. Pode falar? Então, eu quero agradecer também por essa oportunidade, quero agradecer a Patrícia, ao Dudu, a vocês pelo tempo de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Bom, galera, muito obrigado aí por estar acompanhando a gente aí. Eu sei que é uma proposta talvez inusitada. A Ana nunca me questiona sobre as ideias que eu trago, mas é porque a gente sempre está em sintonia. E sempre dentro do possível, a gente tem que voar mais alto. Eu fiquei muito feliz em conhecer a Patrícia também, e saber que a gente compartilha das mesmas ideias. A Lívia me apresentou a Paty como uma iniciadora na terapia que a Lívia está fazendo, que teve uma grande evolução física, pessoal. Eu acho que ajudou muito a amadurecer ela em vários quesitos, né? Eu acho que esse momento que a gente está compartilhando aqui é um momento que eu quero cada vez mais fortalecer. E se a gente puder levar isso para pessoas, eu vou me esforçar bastante para que isso aconteça. Agradecer muito aí a minha amiga Lelê, da Bahia, que sempre está aí junto com a gente, compartilhou também lá no grupo lá na Bahia. Vocês são baianos, pode admitir para a galera. Roubei, gente, roubei, perdeu aí, Dudu, tá? Valeu, Lelê. Agradecer Obrigada, a Fê pelo posicionamento da aula, que eu acho que é sempre fazer tudo isso aqui, esse amarrado teórico, mas criar o link prático, que é fundamental. Rodrigão, pela participação aí, grande Marcelo que já saiu. E meus amigos, Valdeir, Aninha, estamos juntos sempre. Tá? Agradecer a todo mundo que esteve presente. Oi, desculpa. Deixa eu fazer o convite logo. Eu já fechei com a Lívia, né? A gente vai falar de autoconhecimento. E convidar a Patrícia, né, Patrícia? Live aqui na Fitness Coaching. Então, vou te chamar aí pela agenda. Acho que a gente pode continuar falando aí dos assuntos, né? Cara, tem muitos assuntos. Gente. Breve a gente traz para a Bahia. Organiza aí, depois a gente traz para a Bahia. Porque vamos para a Bahia também. A gente está precisando, entendeu? De pessoas que passem mais experiências, né? De coisas que muita gente não entende, não conhece. Então, vamos lá, né? Tudo para agregar, né, Leila? É isso aí, tem que transferir conhecimento, experiências para a galera começar a acordar, né? É isso aí. É o futuro, galera. É o futuro. Obrigada, Aninha. Obrigada, Valdeir. Obrigada, tá? Amo você. Obrigada a todos. Beijão. Beijo. Beijos. Fiquem com Deus. Beijo, Val. Val, posso encerrar aqui? Pode. Fica com Deus, tá? Obrigada, Val. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, Patrícia. Tchau. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Beijo.